Muito bem, e nessa onda, né, de falar de alimentos saudáveis, vamos falar um pouquinho mais então da sua saúde, porque nesse mês de outubro, né, você sabe, médicos aí de todo o Brasil chamam a atenção das pessoas para algumas doenças, né, como é o caso do câncer de mama, a prevenção, que a gente já vai falar daqui a pouquinho também, mas agora a gente vai falar sobre doenças reumáticas, que muita gente, aliás, pensa que é só doença para pessoas mais idosas, mas não é não. As dores, né, pelo corpo, por exemplo, são sinais aí que precisam ser mais investigados. Eu estou aqui já com a doutora Andressa Mioso Soares, que é reumatologista e também membro da Sociedade Catarinense de Reumatologia, né? Obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Bom, a gente sabe que agora no último dia 12 de outubro foi o Dia Mundial de Conscientização da Artrite Reumatoide, né? Agora, dia 20, depois de amanhã, vai ser o Dia Mundial da Osteoporose e no dia 30 de outubro, também nesse mês, o Dia Nacional da Luta contra o Reumatismo. Afinal de contas, qual é a diferença entre esses três? Artrite, osteoporose e reumatismo? Tem diferenças? Quando a gente fala de reumatismo, na verdade, a gente está falando das doenças reumatológicas como um todo, né? Hoje a gente sabe que são mais de 120 doenças que a especialidade trata, é uma gama muito grande e de doenças muito diferentes entre si. Então, quando fala do reumatismo, popularmente, assim, quando os pacientes, a população no geral fala de reumatismo, a doença mais lembrada, assim, é a artrose, que talvez seja a nossa doença mais comum, essa doença que é mais ligada realmente ao envelhecimento, então talvez seja o mais conhecido, mas a gente tem dois grandes braços dentro da reumatologia e aí que entra a questão da artrite reumatoide, da osteoporose, que são essas doenças um pouquinho mais degenerativas e mais ligadas à idade, e o outro braço que são as doenças inflamatórias, as doenças autoimunes. Aí, para a gente falar lá do dia 12, que já passou, da artrite reumatoide, ela é uma dessas doenças inflamatórias autoimunes, que é geralmente em pessoas um pouco mais jovens, na quarta, quinta década de vida. E ela é uma 40 doença, anos, 50, isso, lá perto dos 40 anos, principalmente em mulheres, né? E uma doença que a gente chama então de autoimune. O que quer dizer isso? Ela é causada pela própria pessoa, pelo organismo da própria pessoa. A gente tem o nosso sistema imune, que são os nossos soldadinhos que estariam ali para nos defender contra vírus, bactérias, e eles por algum motivo sofrem uma pane e se voltam contra o próprio organismo da pessoa. No caso da artrite reumatoide, esse ataque do corpo se dá contra as articulações, então gerando bastante dor, rigidez e inflamação mesmo na articulação. Ela não se restringe só à articulação, mas é o sítio principal. Mas tem tratamento? Tem tratamento e essa é a parte mais importante. Por que a gente está tentando tanto divulgar essas doenças? Porque antigamente, quando se falava em artrite reumatoide, se vinha à mente pacientes com muita sequela, muita deformidade, uma qualidade de vida muito ruim. E hoje, a evolução da reumatologia nos últimos 10, 15 anos, ela foi brilhante. E a gente tem tratamentos, uma gama imensa de tratamentos excelentes, que se feito o diagnóstico precoce e se iniciados no momento correto, evitam qualquer sequela e deixam o paciente ter uma qualidade de vida excelente, sem dor, sem deficiência, sem dificuldade de mobilidade. E por isso que a gente está tentando tanto divulgar a doença e a especialidade que ainda é pouco conhecida. Agora, a osteoporose, por exemplo, já não causa muita dor, é isso? É mais silenciosa? Isso, a osteoporose já é uma doença completamente diferente. O paciente pode não sentir absolutamente nada, pode não sente absolutamente nada. Mesmo? Ela tem que ser uma doença buscada pelo médico. O que acontece, a maioria das vezes, é que o diagnóstico é feito tardio, depois de uma fratura. Então, quando o paciente já quebrou, já teve uma fratura de quadril, uma fratura de coluna... Que enfraquece os ossos, né? Isso, ela é uma doença que vai com a idade, geralmente. A causa mais comum é o envelhecimento, é a pós-menopausa. E ela vai causando um enfraquecimento progressivo e lento dos ossos. Então, na verdade, o que a gente precisa é rastrear a doença, ir atrás da doença antes dela se estabelecer, para medidas preventivas e, caso ela já esteja estabelecida, o tratamento apropriado. Que tipo de exame a pessoa pode fazer para identificar a osteoporose? O exame de escolha que a gente usa hoje é o exame que é chamado densitometria óssea, que é um exame que vê justamente a densidade do osso. Então, ele vai nos dizer se a pessoa tem uma densidade óssea normal ou uma densidade óssea que está muito baixa para a idade dela. A gente fala em falta de cálcio, é isso? Ela não é só a falta de cálcio, né? Ela é um conjunto de fatores. Uma das causas que leva à osteoporose é a falta de cálcio, por isso o consumo adequado de cálcio é uma das coisas que entra na prevenção. Mas e não é só o leite, né? Não é só o leite, a gente tem todos os derivados do leite, os queijos, iogurtes, mas realmente a nossa maior fonte de cálcio é o leite e os derivados. Quem tem alguma intolerância, algum problema, a gente tem como suplementar de outras formas, né? Com comprimidos, enfim.
Mas eu acho importante a gente pensar assim, que é uma doença que é extremamente prevalente. 25% das mulheres, ou seja, 1 em cada 4 mulheres, no período da pós-menopausa, desenvolvem osteoporose. Então, isso é um número alarmante. Sim. E extremamente subdiagnosticado. Verdade. Agora, e o reumatismo? A diferença? O reumatismo, na verdade, engloba todas essas doenças, né? O reumatismo é uma palavra bastante genérica e aí entra de novo o papel de buscar um reumatologista quando tiver qualquer sintoma de dor, seja no corpo, seja nas articulações, qualquer limitação, qualquer dificuldade, para investigar e saber qual é o seu tipo de reumatismo, em que casinha lá das nossas inúmeras doenças essa pessoa se encaixa para investir na prevenção, para investir no tratamento. Entendi. E, na verdade, vocês têm alguns sites com informações bem precisas e confiáveis, né? Porque a maioria das pessoas até entra lá na internet, né? No Google, para pesquisar sobre doenças e acaba achando coisa que não deve, não é verdade? Então, vocês têm 2 sites aqui que são interessantes você anotar. screumatologia.org.br, está aparecendo aqui já no seu vídeo, e também reumatologia.org.br. Tem as informações todas lá, que é uma associação já brasileira, né? Isso, na verdade o primeiro site, que é na verdade a screumatologia.com.br, é o site da nossa sociedade catarinense. Certo. E lá também a população consegue encontrar os médicos, né, que são cadastrados na especialidade e que podem fazer o atendimento. E no site da Sociedade Brasileira, que é o reumatologia.org.br, tem também todos os médicos do Brasil todo. Certo. E além disso tem cartilhas para os pacientes das principais doenças, que são cartilhas bem interessantes, bem informativas, ilustrativas, fáceis de serem entendidas. Tem uma seção sobre mitos e verdades também, que é legal. Então, eu acho que é um material bem acessível para a população. Perfeito. Só uma última pergunta. Com que idade que é importante você já começar a procurar, a rastrear esse tipo de doença, hein? A osteoporose, especificamente, que é, no caso, a nossa doença mais assintomática, que teria que fazer o rastreio sem o paciente sentir nada, a partir dos 60 a 65 anos. 60 a 65. Isso. É o momento que a gente faz a densitometria. Okay. As outras doenças, a gente vai depender muito da sintomatologia. E aí, hoje em dia, nós temos doenças que vão desde a infância, né, até... Maravilha. Então, esses 2 sites aqui as pessoas conseguem ter bastante informação. Isso. Quero te agradecer, Andressa Mioso Soares, que é reumatologista e também membro da Sociedade Catarinense de Reumatologia. Obrigado mesmo. Boa noite para você. Eu agradeço. Boa noite. Obrigado.